Mesmo que a chance seja pequena, devemos isso a todos que não estão aqui. Tentar. Hoje. E vamos. Custe o que custar. Custe o que custar. Custe o que custar. Custe o que custar. Vingadores Ultimato. Gostei dessa aqui. Oi, tudo bem? Você tem um minutinho da sua atenção? Você já ouviu falar da palavra de Odin? Não? E você já conhece o Thor, o seu primogênito, que veio à Terra salvar a humanidade? Do que eu estou falando? Dos heróis Marvel que invadiram o cinema. Afinal, esse é um programa de cinema. E hoje vamos debater a invasão dos heróis Marvel na sétima arte. Comigo tenho 3 convidados que hoje terão que ser Marvetes, não tem escapatória. Se alguém não gosta da Marvel, que vai ter que gostar hoje. Da esquerda à direita, a Paola, Oi. Serginho e Denis. Primeiro vamos começar do início, pessoal. Como era esse mundo de quadrinhos e adaptações antes da Marvel chegar, né? Ainda era um universo que não estava tão constituído, né? Não era tão forte, né? Sim. Era uma coisa mais né? Branda, né, Serginho? Sim, até porque se você for ver a primeira grande adaptação dessa época foi o X-Men, lá do Bryan Singer, aquele que começou... Na verdade eu não digo nem isso, eu acho que foi o primeiro mesmo, foi o Blade, lembra? Blade, mas esse não foi nem vendido na época como uma adaptação de quadrinhos, né? Ele se pegava com a questão dos vampiros mesmo, uma história de vampiro. Mas foi o primeiro, assim... Universo fantástico, né? Foi o primeiro passo, assim, de algo maior, assim, que viria. Mas antes que a Marvel começasse, estava bem disperso, não tinha essa coisa de universo compartilhado. Aliás, a Marvel tinha fama, que era super diferente da fama que tem hoje, que hoje a fama da Marvel é uma fama positiva, né? Uhum. Hoje você pensa em um bom cinema de entretenimento, o pessoal pensa na Marvel, que é a marca mais forte hoje do cinema americano. Mas no passado, ao menos para quem gostava de quadrinhos, Marvel era sinônimo de produções capengas, de filmes horríveis, né? Você lembra desses filmes antigos da Marvel, Dennis? Acho que podemos assim dizer. Tipo, os filmes do Hulk antigo. Eu assisti alguns. Capitão América antigo. Mas acho que até o Capitão América antigo até que não é tão ruim. Agora o Hulk antigo. Não dava, né? No outro universo. Mas daí passou por esses anos 90, esses anos 2000, começando a se movimentar. Chegou o Homem-Aranha, que deu uma movimentada, né? Você gosta do Homem-Aranha, Paulo? Não, os filmes antigos são bem legais, né? Fizeram parte da adolescência de muitos, porque introduziu a infância jogando alguns videogames, vendo alguns desenhos de manhã na TV, antes na escola, aí veio o cinema. Você lembrou bem, né? Parte desse sucesso da Marvel veio a partir do momento que foi para a TV com os desenhos, com X-Men e Homem-Aranha, ao menos nos anos 90. Né? Isso também deu uma ajudada, né? Deu bastante, porque daí você assistiu o desenho quando você era criança, lançava o filme no cinema, na adolescência, aí te fazia ir assistir por curiosidade, aí acabou gerando vários fãs. Mas só foi em 2008 mesmo que a Marvel virou um universo cinematográfico com a chegada do Homem de Ferro, né? Sim. Qual foi a importância desse Homem de Ferro aí para esse cinema que a gente tem hoje? Eu acho que foi o pontapé inicial, né? E foi um pontapé, assim, bem simplista, né? Porque não se imaginava o tamanho da empreitada que ia começar. Mas a Marvel, ela já sabia, com o Homem de Ferro, que o projeto deles era ambicioso, mas era lento, ia ser gradativo, bem devagar. E o curioso é que não tinha Disney ainda, né? Sim. Nesse caso, era a Marvel mesmo percebendo o sucesso dos seus filmes em outros estúdios, percebendo que dava para montar o seu próprio, entre aspas, estúdio e bancar desses filmes. Depois aí a Marvel acabou sendo vendida para a Disney e aí ficou ainda maior ainda, né? Mas eu acho que o grande lance do Homem de Ferro primeiro foi justamente isso. Vamos fazer, se fizer sucesso, a gente continua. Se não fizesse, talvez eles nem tivessem fundido com a Disney. Quer dizer, a fusão só ocorreu porque teve o sucesso do primeiro Homem de Ferro. E se fosse um fracasso, não ia ter essa fusão. Perderia o interesse, né? Perderia o interesse. A Marvel não nos interessa mais, né? Então eu acho que o que fez a compra foi justamente o sucesso do Homem de Ferro, que acabou acarretando outros sucessos, né, na frente. E parte do sucesso do Homem de Ferro é o seu ator principal, né, Paulo? Eu acho que sim, porque ele sempre gostou do Homem de Ferro, né? Ele já fez esses comentários em algumas entrevistas que ele era fã do Tony Stark, ele sofreu bullying
por causa disso. E ele gostou de interpretar, então ele deu uma parte da alma dele, que eu acho que todo mundo, na hora que pensa no Homem de Ferro, pensa nele direto. Pensa nem no personagem em si, pensa direto no rosto do Robert Downey Jr. Ele acaba sendo essa representação de como mudou, né? Eu acho que ele, todo mundo que gostava de quadrinhos, ou mesmo na época, assim, né? Nas épocas passadas, sofria um pouquinho desse preconceito por gostar desse tipo de produto, né? Não era exatamente o que é hoje, né? Então, assim como hoje, ele que sofreu esse bullying no passado se tornou o ator que é, a importância que é, o próprio gênero em si que sofreu esse bullying, de não ser considerado como um produto de arte de muito valor, hoje é um produto de muito valor, tanto que é a Marvel a maior marca do cinema americano hoje, né? Não deixa de ser uma justiça poética a isso, né? Acho que o nome Disney ligado à Marvel ajudou tanto na questão de marketing quanto nas produções. Também. Porque eu acho que os estúdios Disney são os melhores, assim, para fazer animação, para fazer efeitos especiais, que a Universal é lá dentro também. Então acabou que uma coisa conectou a outra. Falando em conectar, eu acho que uma das grandes sacadas da Marvel foi essa conectividade entre os filmes, né? Quando pensaram no Homem de Ferro, eles tinham só alguns personagens que ainda estavam na Marvel, a maioria dos personagens já haviam sido vendidos, né, os direitos de adaptação. Eles pensaram, quais são os personagens que a gente não vendeu ainda, e perceberam que era justamente a base dos Vingadores, e por isso a ideia, vamos adaptar um por um, e se der certo a gente faz os Vingadores, porque é o que a gente tem em mãos, né? É a necessidade, né? Você tem que matar a fome com o que você tem em mãos. E essa conectividade é que deu o diferencial, né? Sim, eu acho que sim. O jeito que eles abordam os filmes e os heróis um a um, foi conectando, o pessoal foi se interessando na história, resultou no Vingadores que a gente tem hoje. E o mundo mudou bastante desde os Vingadores, né? Ele abriu espaço para esse tipo de filme, esse tipo de união de franquias. Antigamente a gente tinha no máximo franquias, e agora a gente tem basicamente franquias se unindo. Não que não tenha existido isso no passado, né? Que tem os filmes da Universal, você tem King Kong se encontrando com os monstros japoneses. Mas no cinema moderno é a Marvel que reintroduziu essa ideia de pegar marcas icônicas e fazer essas marcas. A Universal ela tentou né? fazer algo parecido também com os monstros dela, né? Tentou lançar a Múmia lá do Tom Cruise, mas não deu muito certo. E aí já copiando o padrão Marvel, né? Sim. Você vê como as coisas mudaram, né? A Universal começou, a Marvel criou uma forma ainda mais impressionante de fazer isso, e depois a Universal tentou copiar a Marvel Disney e não deu tão certo, né? Fazer o quê? Faltou quem nesses filmes da Universal aí para dar certo deles? Faltou um Capitão América, faltou um Thor, faltou um Thanos. Eu acho que ali faltou. A Universal é um estúdio que acho que ela está atrelada muito a desenhos. Como foi o caso do Pica-Pau que foi lançado agora. Acho que talvez se ela tivesse investido no Pica-Pau naquela época, teria ter sido até mais sucesso do que acho que foi agora. Falando em sucesso, né, tudo que a Marvel vem fazendo, a Marvel tem esse sucesso de quase 22 filmes. O próximo vai ser o 22º filme. Nenhum filme foi tão mal no cinema. A maioria dos filmes são bem, né, considerados por crítica e espectadores. E isso é muito raro, né? Isso é uma conquista, né? É uma Você grande ter conquista. filmes, manter esse time que está ganhando campeonato a todo tempo, né? A todo momento, né? Ganhando jogo após jogo, se arriscando cada vez mais alto e ainda saindo vitorioso, né? Isso é muito difícil. Sim. Qual que é o segredo da Disney, Marvel, para conseguir essas vitórias seguidas? É o original? São os produtores, gente capacitada? Qual que é o segredo disso? A equipe. A equipe. A equipe? Pessoas criativas. Vocês disseram isso em equipe, eu achei bonito. Eu acho que justifica mesmo. A equipe faz toda a diferença. Porque se você for ver, a Marvel ela tem um macete assim que ela vê que o diretor já não está, por exemplo, nos Vingadores lá, o Joss Whedon. Joss Whedon. No segundo filme, a Era Ultron já não foi muito bem, eles já pegaram, substituíram, eles têm essa sacada de qual diretor é o mais certo para aquele. Coisa que você não vê a Warner fazer, por exemplo, deixou o Zack Snyder fazer todos os filmes do Homem de Aço, Batman vs Superman, Liga da Justiça, você viu que... E voltando no tempo, Joel Schumacher, sim, e por aí vai, né? Nem sempre as escolhas de diretores são tão boas. Mas além disso, além dos realizadores, eu acho que um dos diferenciais da Marvel são os atores, né? Você citou aí o Robert Downey Jr. fazendo Homem de Ferro. Eu acho que, ao menos hoje, não tem um ator que está mal no seu papel. Acho que todo mundo é bem escalado.
Dificilmente algum ator saiu fora saiu fora dos projetos. Todo mundo são bons atores, e fora de ser um bom ator, é um ator que está bem no papel. Que são duas coisas diferentes. Você pode ter um ator que é muito bom, mas não está muito bem no papel. O papel não é exatamente indicado para esse ator. A Marvel está unindo as duas coisas. São atores bons. Você assiste em outros filmes, você vê que esses atores realmente são profissionais de altíssima competência e também se encaixam muito bem nesses papéis. Acho que é um conjunto, tanto a equipe na produção, quanto a equipe na atuação, todos eles têm um ótimo engajamento em cena, e questão de equipe na parte de público-alvo também, porque é um filme que abrange desde crianças até adultos, então é todo um contexto trabalhado para ser um filme colaborativo. E, além disso, você tem a figura do Kevin Feige, que era o cara que começou a fazer essas adaptações através da Marvel, na Fox fazendo X-Men, na Sony fazendo Homem-Aranha. Ele foi uma das vozes que trouxe para a Marvel a ideia de criar o estúdio, porque ele percebia através do seu serviço que a Marvel não era muito escutada. É até engraçado isso. Os estúdios dominavam tanto essas produções que o executivo da Marvel, que cuidava do filme, que era o Kevin Feige, não era escutado. Tanto que ele conta a história que no X-Men eles não queriam fazer nem o visual do Wolverine. Ele teve que ser o cara a brigar, não, pô, o visual é icônico, vocês têm que pelo menos manter isso. E ele se sentia mal, porque percebia que se mudava muita coisa do que funcionava na revista, ele ficava meio incomodado. E não só ele que deu essa ideia, como ele que encarnou essa tarefa de tentar manter o mais próximo possível da revista, não que não seja adaptado, não tenha coisas diferentes, mas sem perder essa essência. Então ele traz, além do serviço de equipe, dos bons atores, ele pega o que já funciona na revista e faz funcionar também no cinema. Mas isso é uma questão muito importante, porque a pessoa vai no cinema, por exemplo, vai ver lá, por exemplo, X-Men. Você já é fã do quadrinho, já é fã da revista, você vai no cinema para ver exatamente alguma coisa do que você já está acostumado a consumir, porque você está na expectativa daquilo. Aí chega lá e não você acaba se frustrando e não quer mais ver aquilo. Aí evita essa frustração, né, gente? Vira. E além disso tem o inverso, né? A pessoa que começa a gostar do filme vai ver os quadrinhos e encontra uma coisa super diferente. Sim. E perde também a conexão, né? Ele poderia ser potencialmente um novo, assíduo leitor da Marvel, e poderia se deixar de ser porque a coisa não está conversando direito, né? Eu fico imaginando isso, você citou o Zack Snyder, eu imagino isso quem estava acompanhando o Super-Homem do Zack Snyder. Depois você vai para o universo dos quadrinhos, é basicamente outro personagem, né? Não se conversa completamente bem, mais sombrio, que está totalmente fora da imagem do que é o Superman. Sim. Mas a Marvel não é só esse leitor de quadrinhos, né? O que transformou a Marvel na marca que é hoje é fazer com que os quadrinhos ficassem tão abrangentes que gente que nunca leu quadrinhos, não conhece, também acaba curtindo e gostando desses personagens, né? Sim. Qual que foi o segredo, se é possível apontar uma coisa que permitiu com que a pessoa que não conhecia esses personagens, nunca teve contato, que eu ao menos tive, então seria muito mais fácil eu assistir um desses filmes e gostar desses filmes. E quem nunca acompanhou, tinha até esse preconceito de antigamente, o que esses filmes têm que chamou esse espectador que nunca foi consumidor de quadrinhos a gostar ao menos dos filmes baseados em quadrinhos? As pessoas, porque acho que a relação, por exemplo, Peter Parker, querendo ou não, tem essa identidade, a identificação com ele. Mesmo que eu nunca tivesse lido o gibizinho do Homem-Aranha, mas a identidade, a identificação que eu tinha, o esforço que ele fazia, o preconceito que ele sofria pelo chefe, então, são coisas corriqueiras e que acontecem no dia a dia. Então a pessoa se identifica, então acho que isso também acaba... A pessoa mais raivosa se identifica com o Hulk, né? Sim, meus momentos de mais... Sim. Então acho que essa questão da identidade com das pessoas com os personagens, não digo os super-heróis em si, mas as pessoas, o Peter Parker, o Professor Xavier, pessoas, não os super-heróis, não é o Wolverine, é o Logan, não é o Wolverine, é o Ororo, não é a Tempestade. As pessoas se identificam com os personagens pessoas, não os poderosos, coisa e tal. Você sabe que isso é uma coisa que tem nos quadrinhos, que se usa isso como um diferencial entre Marvel e DC. A Marvel seria seres humanos, esse lado mais humano se tornando esses semideuses, e a DC é o inverso, são os semideuses que às vezes se tornam os humanos, que é o caso do Super-Homem e tudo mais. Talvez por isso eles sejam mais distantes assim, da realidade. Assim. Nunca seja tão distante assim, você tem formas de humanizar esses personagens, mas a Marvel, talvez essa conexão seja um pouco mais imediata para quem não tem esse contato direto com os quadrinhos. E se você vê o Peter Parker, é um exemplo, ele é estudante universitário que foi picado por uma aranha. Então,
E acontece, quer dizer, você tá numa... É sem ganhar os poderes, tá, gente? Não vai tentar isso em casa. Acontece, você é picado por Mas aranhas. isso também se deve ao Stan Lee, que criou esses personagens, na sua grande maioria. Tinha esse apuro... Não só o Stan Lee, né? Stan Lee, o seu Jack Kirby, Steve Ditko, todos esses que infelizmente alguns não viveram o suficiente para assistir esses momentos que as suas obras se tornaram o que se tornaram, mas ao menos o Stan Lee teve essa graça de, ao menos em vida, ver as suas obras que foram contestadas. Né? Tanto que o Lee do nome já é um pseudônimo, porque ele tinha vergonha de assinar com o seu próprio nome, ele sofria preconceito. Quando começou na Marvel, ele não dizia em casa que trabalhava com quadrinhos, ele tinha que dizer que só trabalhava numa editora. Então ele passou toda essa parte de perrengue, mas ainda conseguiu na vida adulta chegar no momento em que ele era e vai continuar sendo ovacionado e as suas obras idem. Né? Será que sem ele vai continuar nessa pegada de sucesso? Porque o dedinho dele ali era crucial, né? Já que ele é o pai de tudo, as obras são dele. Mas eu acho que você disse o certo, o dedinho vai continuar. Eu acho que apesar da presença física do Stan Lee continua, mas a presença de espírito nessas obras vai continuar. Então esse dedinho, independente das coisas novas que possam aparecer, assim como tem o dedinho do Jack Kirby até hoje, nos quadrinhos, do Ditko, de todo esse pessoal, isso fica. A obra fica sempre acima do seu autor, né? Ela sobrevive além do autor. Eu acho que não vai ser muito diferente. No meio da saída, que nem ele apostou, acertou, participava, estava ali sempre. Eles finalizarem uma obra sem a opinião dele e fugir. Como tem acontecido com algumas séries aí, que o roteiro anda se perdendo. Porque o autor não está mais ali. Não diremos os nomes. Não citaremos os nomes, porque não tem mas nada dá a ver. Dizer. Mas você entendeu, né? Dá para entender, tá, gente? Dá para entender bem. Mas eu acho que a presença é super importante. Vai fazer falta. Eu acho que vai fazer falta cada vez mais, a gente vai cada vez mais vai lembrar que a gente ainda está numa Principalmente época. Quando a gente não vê mais a participação dele. Ainda tem as participações ainda nos filmes. Eu acho que vai ter participação dele, nem que seja num retrato na parede. Uma plaquinha de rua. Que já teve alguns filmes que foi assim. Que a participação não é a presença física, mas essa presença espiritual de retratos, de pinturas. Para quem não assistiu, o Deadpool já fez coisas desse tipo. Então a presença vai continuar um pouquinho. Eu tô curioso em saber como vai ser a Marvel, o estúdio, depois de Vingadores Ultimato, que fecha o ciclo todo. Como vai ser o novo ciclo? Ninguém sabe até agora o que vai vir pela frente. Mas uma coisa interessante é que a Marvel sabe, né? Sim. A Marvel se programa com muita antecedência. A gente não sabe, a Marvel sabe. Tanto que a Marvel anunciou que pra gente assistir o X-Men e o Quarteto Fantástico no cinema seriam pelo menos 5 anos para adaptar esses personagens, porque os próximos 5 anos já estão feitos no papel. Já está tudo programado, já está tudo certinho. Então, o projeto sempre existiu dentro da Marvel. Então, foi esse pensar há 5 anos no futuro é o que permitiu que a Marvel fizesse esse sucesso todo também, né? Essa coisa, eu não estou pensando só nesse filme. Eu penso no meu filme de agora, mas eu sei qual que é o filme do dia seguinte, do mês seguinte, do ano seguinte. Eu sei e com espaço para ajeitar as coisas no caminho, né? Que o projeto também está a pau e pedra, mas cravado na pedra, mas você tem o espaço para mudança, mas você também tem o norte, que falta às vezes também, né? Acho que a gente deve dar parabéns para a Marvel também pelo trailer do Vingadores Ultimato, que não dá ideia nenhuma do que seja a trama. Que é uma grande sacada, assim, um grande suspense que vai ficar, né? Porque geralmente trailers, quando você fala em trailers, geralmente os trailers eles entregam várias partes, às vezes cruciais dos filmes, né? E nesse a gente não tem ideia de nada. Por isso que eu me incomodo tanto com as pessoas criticando spoiler. Porque o trailer é um spoiler. Se você acompanha Marvel há muitos anos, você já sabe previamente o que vai acontecer. Não tudo, mas uns 80% você sabe. Você não sabe como é que vai desenrolar pra chegar naquilo. Que nem X-Men, todo mundo sabe que o final é a Jean virar Fênix. Então isso não é um spoiler, porque isso você já sabe. Então, o final do filme você já sabe. O final do HQ, que seja. Mas eu vou ter que contar um spoiler agora. Então conte. Que acabou a primeira parte, a gente volta daqui a pouco. God, seems like 1,000 years ago. I fought my way out of that cave. Became Iron Man. Realized I loved you.
I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. The world has changed. None of us can go back. All we can do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over. I saw all these people die. I keep telling everybody they should move on. Some do, but not us. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. I like this one. Estamos de volta com a graça de Asgard, continuando o nosso debate sobre a Marvel no cinema. A Marvel ela já cresceu tanto nesse universo cinematográfico que alguns dos seus filmes se tornam eventos que até saem do próprio universo do cinema, né? Se tornam mais importantes até do que a arte em si. É o caso do Pantera Negra e agora mais recente do Capitão Marvel, né? São filmes que não só fizeram sucesso por serem bons filmes, por estarem nesse contexto de sucesso da Marvel, mas por serem representativos de outras coisas do nosso mundo, que é a questão negra, a questão do papel feminino na sociedade. Sim. E tudo mais, né, gente? Se bem que os detratores, que foram muitos, né, da Capitã Marvel, xingaram o filme, dizendo que ele é feminista demais, exageraram, dizendo que o homem está sendo diminuído. Ó, eu assisti o filme, francamente, eu não me senti diminuído por ser homem, Mas numa sociedade que o homem sempre foi acima da mulher, uma sociedade que é machista desde o começo, que o patriarcado é muito forte, uma vez que a mulher fala mais alto, já rola um bochicho. Porque as pessoas não aceitam. Não é que o homem está sendo diminuído, não é que o homem está sendo odiado, é porque a mulher está ganhando voz em busca de uma igualdade. Vai defender um patamar da mulher ser igual ao homem, é justo. Porque é todo mundo igual, não tem que a mulher ser menos que o homem, tem que estar nivelado. Sim. Aí começam essas críticas de uma forma tão nivelado absurda. Que demorou 22 filmes para ter um filme de protagonista feminina. Sim. E mesmo assim ainda tem a chiadeira. Ainda tem a chiadeira. Achei que ia vir um filme da Viúva Negra antes da Capitã Marvel. Era a minha expectativa. Vai ter o filme, mas vai ser posterior, né? Mas vai ser bem... Depois de que terminar o universo... E Pantera Negra é a mesma coisa, né? Foram 22 filmes para você ter um protagonista... Não só o protagonista, mas a produção inteira do filme era formada por... E ganhadora de 4 Oscars. Sim, e os dubladores todos na versão brasileira são negros. Isso eu não sabia. Eles souberam escolher muito bem para dar essa identidade da força negra na produção. E para quem ainda se pergunta, né, qual que é a importância dessa questão de representatividade, é só buscar na internet as fotos das criancinhas, das menininhas vendo o pôster da Capitã Marvel, ou dos menininhos e menininhas negras vendo o pôster do Pantera Negra, para você entender o que é a importância de uma representatividade, né? Pessoas que nunca viram a sua imagem num pôster de cinema, entre aspas, nunca viram a sua imagem, somos todos seres humanos, mas nunca viram a sua imagem mais próxima num filme desse, e agora tem essa chance. De ser representado. É muito bom. É gratificante até para quem produz o filme. É importante abordar esse tipo de linguagem para deixar todo mundo ciente que todo mundo pode ser um super-herói por dentro. Questão de motivação, de psicologia social mesmo.
é fantástico. Porque geralmente, que nem Thor é nórdico, tá todo mundo acostumado a ver um cartaz de um cara loiro representando ali. E até a Viúva Negra que eu acabei de falar, ela sempre tava apagadinha no meio dos Vingadores. Tudo bem, ela é forte? É. A Pepper mesmo com o Tony, ela é uma mulher muito forte, mas ela sempre esteve na sombra dele. E aí eu acho até interessante que nos outros filmes a ideia da namorada do herói caiu, né? Sim. No caso do Bruce Banner, a ideia de ter a namoradinha caiu. Outros filmes, a namorada do Thor, que é a Natalie Portman, também caiu. Caiu fora porque a atriz parece que brigou lá. Não, mas eu acho que é mais importante do que isso. Não é só a atriz brigar, mas entender que o protagonismo feminino também não precisa ser apenas sendo a namorada do herói. Sim. Existe espaço para uma Capitã Marvel, não só da heroína sendo a acompanhante, né, e ficante do herói, né? Tem espaço para isso. Né? Sim. Ah, Natasha, por que eles desprezaram tanto ela? A história dela é muito bonita para passar batido. Olha como ela se tornou a Viúva Negra. Você não acha que ela merecia um filme de destaque? Eu daria todos os filmes para Scarlett Johansson. Não por ser ela, mas... Eu daria todos os filmes da Marvel. Ela é russa, ela foi torturada por causa da política do país dela, se tornou o que ela é integrante dos Vingadores, então ela merecia uma representação maior. E dos quadrinhos, ela conversa com quase todo o universo Marvel. Sim. Ela tem entrada com vários personagens, participação com vários personagens. Se pelo menos pegassem aqueles spoilerzinhos que passam depois das legendas finais, colocassem ela para intercalar um filme com outro, também ia ser muito bom. Aliás, dessas mudanças de que a Marvel mudou, né, o cinema cinematográfico, são as cenas pós-crédito, né? Sim, as famosas cenas pós-crédito. Que já existia, obviamente, antes da Marvel, mas só se tornou a moda, o que é hoje, né? Todo mundo hoje já vai no cinema esperando essas cenas, ficar né? sentado, esperando até o final da legenda. Aliás, não é só uma cena pós-crédito, né? A Marvel já aumentou, às vezes tem mais. Pega um Guardiões da Galáxia, mais. É um mini trailer, né? É um mini trailer do que vai vir depois. Eu quero ver como é que vai ser nos Vingadores Ultimato, porque dizem que são 3 horas de filme. Quem vai na pré-estreia, parece que a sessão é lá meia-noite. Sim. Ficar lá às 3 horas da manhã sentado assim, esperando os letreiros para depois poder ir embora. Mas aí, pelo menos a pessoa não vai desaparecer que nem o Thanos fez, né? Não vai estalar o dedo e vai desaparecer todo mundo. Pode desaparecer o emprego no dia seguinte se atrasar.